A exaltação da juventude como um período áureo da existência humana é um mito das sociedades ocidentais. Confinar aos jovens a publicidade dos bens de consumo, exaltar a estética, os costumes e os padrões de comportamento característicos dessa faixa etária tem o efeito perverso de insinuar que o declínio começa assim que essa fase se aproxima do fim. É isso, não, esse é só o começo. Ele é apresentador, jornalista, escritor, cineasta e até poeta, e recebeu a NSC Comunicação para uma entrevista. Em um restaurante francês, Pedro Bial falou sobre os mais diferentes assuntos, de política a futebol, de morte a jornalismo. Parte dessa entrevista você confere a partir de agora, começando pelo tema paternidade. Isso porque Bial, aos 61 anos, é pai de Laura, uma menina de 1 ano e meio. Acho que a sorte dela, né? Quando a gente é jovem, a gente está muito ocupado de si consigo mesmo. Você tem 27 anos, você está focado em construir a sua carreira profissional, a sua identidade. Você está muito ocupado consigo mesmo. Então, por mais que você seja pai, você não tem tempo. É tão simples quanto isso, não tem chance de testemunhar o milagre que é uma criança se desenvolvendo, um bebê crescendo, virando criança, virando gente. Eu fui muito pai de todos os meus filhos sempre tive uma dedicação muito grande. O grande barato. Minha mãe costuma dizer, minha mãe que vai fazer 95 anos, as crianças são seu sintoma, Pedro. Minha mãe é psicanalista e tem esse tipo de linguajar. E de fato, eu sempre precisei demais dos meus filhos para me estruturar emocionalmente, para estar inteiro, para estar bem. Porque eu posso parecer muito forte e sólido, assim, para quem olha, mas eu tenho uma fragilidade interna, íntima, muito pronunciada. Então, a Laura, ela tem sorte que eu tenho mais tempo para ela. Talvez eu tenha alguns defeitos como pai. O principal deles é que às vezes eu me comporto como avô. Porque pai tem que ser muito chato, muitas vezes. Você tem que dar limite, tem que dizer não. Não que eu não dê limite, não que eu não diga não. Mas às vezes eu tô mais avô de, deixa, no fim dá tudo certo, sabe? Enchendo o saco da menina. Eu fico lutando contra a minha tendência para ser avô demais, para ser mais pai. Até agora tá dando certo. 1 ano e meio, até agora tá tudo certo. No vai e vem da conversa entre um steak tartare, fritas e um vinho Bordeaux, chega o assunto política. Bial fala sobre a saída da esquerda do poder no governo federal e sobre a chegada de Jair Bolsonaro. Acho que a mudança de regime foi muito bem-vinda. Acho que tinha que mudar mesmo. Acho que o projeto da assim chamada esquerda brasileira acabou muito mal. O lulopetismo nos levou a uma situação, a tantas situações catastróficas, inclusive a ascensão de... Eu não acho de maneira alguma ruim a alternância, ao contrário, acho que a alternância de poder é fundamental. Eu acho bom que a direita pense o sentido à esquerda. Só acho que o que estão chamando de direita no Brasil, mais uma vez, não é direita, é o atraso. Uma coisa são os conservadores. O conservador tem que ter, são bem-vindos. Eu tenho muitos aspectos da minha visão de mundo que são conservadores. Eu sou um liberal. Se você me botar contra a parede, por exemplo, qual a sua posição ideológica, eu vou falar, eu sou um liberal da linha britânica. Mas o que estão chamando de direita no Brasil, parte daquilo que estão chamando de direita no Brasil, é simplesmente atraso. Assim como o que se chamava de esquerda no Brasil também é simplesmente atraso. Ideias do século XX que não funcionam mais para resolver questões do século XXI. A gente está passando pelo que tinha que passar. O Bolsonaro foi um desejo profundo da nação brasileira que se manifestou. Nunca houve nada parecido com a campanha do Bolsonaro, com os últimos anos antes da campanha. Quer
esses seguidores, esse culto, essa loucura coletiva, paixão coletiva. Acho que nem mesmo Lula em 2002 se compara ao que foi o Bolsonaro, né, os anos que levaram ele até o poder. Se esse for o desejo do povo, temos que passar por isso. A onda Bolsonaro tinha que acontecer no Brasil, na tua avaliação? Alguém tinha que surfar na onda antipetista, e ele surfou muito bem. E já que o assunto chegou na questão que envolve esquerda e direita, Bial falou também sobre minorias e movimentos como o LGBT. Um dos problemas de movimentos como os LGBT, YXZ lá, que não para de entrar consoante nessa sigla, as questões raciais, movimento negro e esses movimentos identitários, como se chama, eles se deixaram cooptar pela esquerda de uma maneira muito ingênua e burra politicamente, porque são causas que não são da esquerda. A esquerda tinha um projeto de transformação social e econômica que se revelou um fracasso marcadamente, simbolicamente marcado há 30 anos pela queda do Muro de Berlim. O socialismo foi um fracasso econômico, social, humanitário, foi um desastre, uma tragédia do século XX. Acabou. O que restou à esquerda depois desse fracasso? As bandeiras culturais, as bandeiras comportamentais. E aí se grudaram, meio vampiristicamente, nos movimentos de afirmação de minorias, do LGBT, do negro e tal. Quando esses movimentos não são de esquerda, esses movimentos são humanitários, são civilizatórios. Então agora estão pagando um preço. No momento em que você dilui essa força de transformação, essa vontade, esse desejo de transformação em movimentos de minoria, você entrega essa maioria na mão do adversário. E o adversário, no caso, era a direita, que estava pronta para chegar ao poder. Ainda bem que chegou, acho que essa transformação é bem-vinda. Um dos principais momentos do Conversa com o Bial, que substitui o horário de Jô Soares na TV Globo, foi quando o programa expôs denúncias de mulheres contra o médium João de Deus. Mas, afinal de contas, como foi chegar até esse furo de reportagem? Desde o primeiro ano no ar, eu queria entrevistá-lo. E aí tinha uma negociação. Aí ele falou, não, mas... Aí ficou nessa negociação, aí a gente está em 19, né? Não, aí no segundo ano, no ar, que foi 18, ele falou, não, essa negociação entre as equipes, não eu diretamente com ele, nunca falei com ele. Não, Pedro, vem aqui conhecer a Badiânia e depois eu vou lá dar a entrevista. Aí no primeiro momento eu falei, ok. Aí eu fui estudar, pesquisar sobre ele. Eu li um livro escrito por uma historiadora da USP e comecei a ver um documentário sobre ele. E chegou, isso era, sei lá, antevéspera de eu ir para lá, para Goiás. Aí depois que eu li o livro, vi pesquisa, eu falei, puxa, não vou. Não vou porque... Aqui está bem claro que para ir, a única coisa que é exigida do visitante é fé. E isso eu não tenho para dar. Então é melhor eu não ir. Aí eu não fui. A pesquisadora, a Camila Apple, que estava fazendo a pesquisa do assunto comigo, então não vamos. Mas ela já tinha comentado com uma amiga que ela estava indo. E quando ela falou para a amiga, não, o Pedro não vai mais, a gente não vai mais fazer, aí ela falou, então tem uma coisa para te contar. Aí essa amiga contou uma coisa, a partir dali a gente começou a correr atrás de histórias, um sigilo absoluto, ninguém na redação sabia que a gente estava fazendo esse programa. Tinha uma retranca falsa, para não chamar a atenção, que era Glauber, como se a gente estivesse fazendo um programa sobre Glauber. Aí você há de me perguntar, por que Glauber? A Camila disse, porque
Ali é Deus e o diabo na Terra do Sol. Vieram de Deus, mas não só de Deus, do diabo também. E aí, enfim, com muito cuidado, quase 3 meses de apuração rigorosa, encontrando fontes, desprezando fontes, chegando lá. Um dia eu conto a história inteira. Fé. Não tem. Pois é. O agnóstico ou ateu? Eu diria que é agnóstico, né? Porque o ateu é aquele que afirma Deus não existe. Eu não vou afirmar isso. Eu digo, eu não sei. Não sei. Tudo que eu até agora olhei me leva a não acreditar, mas também qual a diferença se Deus existir, se eu acredito ou não, que diferença faz, né? Então, assim, a minha posição é eu não sei, mas eu não tenho religião, apesar de ser fascinado por religiões, fui criado por jesuítas e foi muito legal, tenho o meu lado judeu por parte de pai, que também é uma herança mais que religiosa, cultural. Estudei muito candomblé, conheci Mãe Menininha, fiquei sabendo quem era o meu orixá pela boca de Mãe Menininha. O Islã, eu estudei o Corão, quando começou a Guerra do Golfo, em 90 para 91, eu me dei o trabalho de estudar o Islã, o Corão. Eu gosto muito, mas eu não tenho religião e não tenho fé religiosa. No fim de 2016, Pedro Bial passou por uma cirurgia no coração para a colocação ali de 3 pontes de safena. Um susto, algo delicado, justamente quando a esposa, a Maria Prata, estava grávida da pequena Laura. Fiquei com muito medo. Não pela Laurinha, não pela Laura, por mim mesmo. Achei que a festa tá boa ainda, cara. Ainda dá para ficar mais. Aí fiquei. Não gostei da ideia de ir embora já, não. Mas deu tudo certo, foi muito bom ter passado por aquela experiência e como você bem observou, essa simultaneidade, né, de ter visto a morte ou a possibilidade dela tão perto e depois a vida vir com toda essa afirmação. Mas a vida é isso, assim, a ambivalência é o maior traço da vida da gente, a gente tem que lidar com a ambivalência o tempo todo. Se não falar da morte, a gente não vive direito. Tem que falar da morte, lembrar da morte todos os dias. Porque senão, é o seguinte, para usar uma expressão Big Brotherish, todo dia é dia de paredão, tá? Todo dia é dia de paredão. Você não sabe se você vai. A vida é de uma fragilidade. Então, acabou. E ficar achando que tá tudo certo, péssimo negócio. É bom ficar ligado que tua batata tá assando, malandro. Aí, pra fechar a entrevista, eu não podia deixar de perguntar pra ele, né? Tá usando filtro solar? Eu não, mas deveria usar, né? Mas eu tô morando em São Paulo, então pouco tome sol.